Queridos, você acha que é através de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus? O que você acha a respeito disso? Segundo a Bíblia ali, o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos afirmar isto, que é através de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. Você concorda com isto? Que o crente passará em toda a sua vida por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus? O que é que você acha a respeito disso? O próprio Paulo vai falar lá em Atos 14, versículo 22. Ele vai dizer assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Qual é o contexto em que Paulo está dizendo isso aqui? Você vai ver aí no versículo 8 ainda de Atos capítulo 14, no versículo 8, Paulo havia feito ali a cura de um homem aleijado, que era paralítico desde o seu nascimento, ali na cidade de Listra. E por conta disso a multidão achou que Paulo e Barnabé ali eram deuses. E eles vão tentar sacrificar bois para oferecer a eles, porque consideraram Paulo e Barnabé deuses que desceram em forma humana e estavam ali no meio deles. Só que Paulo e Barnabé ali, eles vão tentar impedir com que isso não aconteça. E eles conseguem, a muito custo, eles vão conseguir que eles não sacrifiquem animais, bois, para oferecer a eles. Mas chega alguns judeus lá da cidade de Antioquia e de Icônio, que eram opositores a Paulo, e vão apedrejar a Paulo. E vai deixar Paulo como morto, caído como morto. Então o que acontece? Paulo vai ser ajudado ali pelos seus discípulos, pelos discípulos de Jesus, e ele se levanta e vai entrar na cidade de Derbe. E depois que ele se recupera ali, ele retorna para as cidades que ele já havia passado. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo, na companhia de Barnabé. Então ele volta para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. E vai dizer que ele volta justamente fortalecendo a alma dos discípulos. Isso aí está no versículo 22, Atos 14, versículo 22. Ele volta então passando por estas cidades e diz no versículo 22 assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a gente vê, meu irmão, que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem o seu preço. Ser cristão não é viver apenas em um mar de rosas, como nós estamos mesmo vendo aí Paulo dizer, mostrando a todos os discípulos ali pelas cidades que ele já havia passado, que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Então vai ter espinhos, nesse mar de rosas, que nós achamos que quando nos tornamos crentes, vamos ver um mar de rosa, mas vai ter espinhos. Vai ter espinhos também. Só que há uma grande diferença daquele que quer andar com Deus para aquele que está lá no mundo, sem querer nenhum compromisso com a palavra de Deus. Há uma grande diferença. Quando estamos no mundo, nós vivemos, na verdade, em um mar de espinhos com algumas rosas. Você vai experimentar alguns momentos felizes, alguns momentos alegres, mas não deixa de ser alguns momentos. Você não irá ter uma vida feliz. É diferente. Você não vai viver feliz. Mas quando você tem Jesus, quando você entrega a sua vida para Cristo, para Jesus, recebe o Espírito Santo e tem comunhão com Deus, aí sim você vai viver em um mar de rosas com alguns espinhos. Não vai deixar de ter os espinhos, que são as tribulações que nós vamos passar, são as aflições. Mas você vai viver uma vida muito mais feliz do que triste, que é o contrário daquele que está lá no mundo sem compromisso com a palavra de Deus, está vivenciando uma vida muito mais triste do que feliz, muito mais triste do que alegre. Ele vai ter momentos de alegria, como eu disse, mas ele vai viver muito mais a tristeza do que a alegria. E você estando do lado de cá, comprometido com Deus, procurando realmente vivenciar a palavra de Deus, não sendo uma fé fingida, mas sendo uma fé verdadeira, você vai ter momentos tristes, mas você vai viver muito mais feliz. A sua vida vai ser uma vida mais de felicidade do que de tristeza.
E Jesus nos deu justamente essas duas garantias, né? Que nós iríamos passar por aflições, mas que as venceríamos se nós tivéssemos o bom ânimo de buscar nele, né? De buscar nele a vitória, de buscar nele a solução para essas aflições, para as tribulações que nós iríamos passar. Isso ele vai dizer justamente lá em João 16, versículo 33, quando ele diz ali: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus diz aí, que nós devemos ter bom ânimo, por quê? Porque ele venceu o mundo. Interessante que ele não disse ali: no mundo vivereis em aflições. No mundo vivereis em aflições. Não, ele disse: no mundo passais por aflições. No mundo vocês irão passar por aflições. Passar é algo passageiro, meu querido. Você não vai viver em aflição o tempo todo. Ele não disse: no mundo vivereis em aflições. Não, você apenas irá passar. Quem está com Jesus irá apenas passar. Agora, quem não tem Jesus, infelizmente, não passará, viverá nas aflições. Não irá apenas passar. Tem pessoas que estão vivendo e não apenas passando por aflições. Mas tome a decisão certa. Tome a decisão certa para que estas aflições, essas tribulações que vêm sobre as nossas vidas sejam apenas passageiras na sua vida. Ande com Jesus, querido. Comprometa-se com Ele. E aí você vai ver que as tribulações, elas serão apenas passageiras. Nós temos essa garantia do próprio Cristo, na própria palavra de Deus. Jesus disse: no mundo vocês irão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós tivermos bom ânimo em esperar em Cristo, aquele que venceu, não bom ânimo em esperar nas providências humanas, não bom ânimo porque estou esperando o resultado de um concurso, não bom ânimo porque vou passar no vestibular, não bom ânimo porque espero galgar aí um emprego bom. Não é esse bom ânimo que Jesus está falando. Jesus diz: quando você estiver passando pelas aflições da vida, tenha bom ânimo, mas bom ânimo nele, naquele que venceu o mundo. Então ande com Jesus, comprometa-se com Ele, porque com certeza todas as tribulações, aflições que você estiver passando, elas serão passageiras. É a garantia que nós temos do próprio Cristo, na própria palavra de Deus, lá no Salmos 34, 19, Salmo 34, 19, o que é que diz? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo vai passar por muitas aflições, não são poucas, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos livra de todas, de todas. É melhor passarmos por muitas aflições, tendo o Senhor nos livrando de todas elas, do que estarmos andando sem o Senhor e passarmos por uma ou duas aflições nas quais o Senhor não estará nos livrando. Imagine uma tribulação permanente na sua vida, a vida toda, sem passar. Imagine isso. É melhor você ter muitas aflições, mas tendo a certeza que o Senhor vai lhe dar o livramento em todas elas, do que você ter apenas uma ou duas aflições, tendo também a certeza que o Senhor não é contigo. E aquela aflição, aquelas tribulações não serão passageiras, serão permanentes. Estará te acompanhando sempre. Ninguém suporta viver debaixo de tribulação, de angústia, de aflições o tempo todo. Nós precisamos dos livramentos de Deus. Mas você precisa ser uma pessoa justificada por Jesus. Uma pessoa justa. Muitas são as aflições do justo, daquele que é justificado por Cristo diante de Deus, justificado pelo próprio Jesus. Não é justo por ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo que você vai se tornar uma pessoa justa, um justo. Mas justo, biblicamente falando, é aquele que é justificado por Cristo diante do Pai. Então muitas são as aflições do justo, do justificado, mas o Senhor o livra de todas. E aí, sabendo disto, nós devemos ter o quê? Paciência. Paciência em quê? Diante das tribulações, querido. Devemos ter paciência diante das tribulações, sabendo que o livramento de Deus está sempre ao nosso alcance, estará sempre a caminho, né, das nossas vidas.
quando nós sabemos que Deus nos livra de todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações, nós vamos dormir em paz, viver mais tranquilo. E é isso que está lá em Romanos 12, versículo 12. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que devemos ter paciência na tribulação. Por que devemos ter paciência na tribulação? Porque nós vamos ter certeza que aquela tribulação é passageira. Ela não veio para nos destruir. Ela não veio para tirar a nossa alegria no Senhor, porque nós sabemos que ela é passageira. E quando nós temos certeza e convicção de que toda tribulação, toda adversidade em nossas vidas, ela é passageira, porque Deus vai estar nos dando livramento. Claro, Deus vai estar nos dando livramento se permanecermos fiéis. Porque infelizmente tem pessoas que diante das tribulações, a primeira coisa que faz é se afastar até da igreja. Não vai mais na igreja, não se envolve mais na obra de Deus. Aí você está trilhando o caminho errado. Esse caminho aí é um caminho onde você não vai ter o livramento do Senhor diante das tribulações e das aflições que você vier a passar na sua vida. Mas se você permanecer fiel, se você permanecer firme na palavra, se você, mesmo com todo esforço, mesmo com todo desânimo, você continuar fazendo a obra de Deus, tendo paciência naquela tribulação que você está passando, você pode ter certeza que Deus vai vir com livramento. Amém? Paulo está dizendo aí em Romanos 12, 12, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Agora, não tem como sermos pacientes diante das tribulações se nós não exercitarmos a nossa fé. Você tem exercitado essa fé? Você tem exercitado uma fé fiel a Deus? Lá em Hebreus 10, versículo 38, Hebreus 10, 38 vai dizer assim: toda vida o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha bem aí o que aqui a palavra de Deus está dizendo. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Então, quando o cristão fica ali muitas vezes nervoso, muitas vezes a pessoa cristã fica ali inquieta, ansiosa, a ponto até de estar perdendo o sono, não está dormindo mais, está tendo insônias, fica quase desesperado. Aquela pessoa fica desenvolvendo ali vários outros sintomas que prejudicam a sua saúde, diante de quê? De uma tribulação. O que é que está acontecendo aí neste momento? Está havendo um retrocesso da sua fé. A pessoa é cristã, tem fé em Deus, vive ali na palavra, fiel a Deus, fazendo a obra de Deus. Mas quando a pessoa, mesmo sendo cristã, ela começa diante de uma tribulação, diante de um problema, ela começa a ficar nervosa, a ficar inquieta, ansiosa, a ponto de estar perdendo o sono, a ponto de estar quase à beira do precipício, desesperada, desenvolvendo ali vários outros sintomas ali que vão ser prejudiciais à sua saúde, porque está passando por algo difícil, por um problema, por uma tribulação. Quando ela age desta forma, ela não está vivendo pela fé, está havendo um retrocesso da fé. E a palavra de Deus vai dizer o quê? O meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem alegria naquele que retrocede na sua fé, meu irmão. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele está alegre conosco, Ele nos faz forte. Nós somos fortes, porque a alegria do Senhor nos faz forte. Mas para Deus estar alegre conosco, nós não podemos nos retrocedermos na nossa fé. Nós temos que prosseguir. A coisa está difícil, a coisa está ruim, o problema está aí, mas permaneça na fé. Não se desespere, não fique aí inquieto, não fique aí sendo uma pessoa ansiosa, nervosa, dando às vezes até mau testemunho. Que Deus é esse que você diz que serve? As pessoas do mundo reparam isto. Que Deus é esse que você diz que serve? Que diante de um problema
Você está aí a ponto de perder a cabeça, está aí em um desespero total, tendo insônia, tendo tantas coisas ruins. Você não confia no Deus que você diz que serve? Então não retroceda na sua fé, permaneça firme na fé. Por mais que a coisa esteja ruim, Deus tem alegria naquele que permanece na fé. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas se ele não retroceder, meu irmão, se você não retroceder na sua fé, Deus se alegra em você. Lá no Salmo 46, no versículo 1, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele quem nos socorre. No versículo 10, Salmo 46, versículo 10, ele chega a dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mas olha o que Deus está dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Somente um coração aquietado vai saber que o Senhor é Deus. Por isso você precisa aquietar o seu coração. É por isso que ele está dizendo: aquietai-vos. E aí vocês irão ver e saber que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações e que eu sou exaltado na terra. Mas não tem como reconhecer Deus nas nossas vidas se nós não nos aquietarmos, não aquietarmos o nosso coração. Não seja um cristão com o coração tão inquietado. Confie em Deus. Quando nós descarregamos a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus, nós aquietamos o nosso coração. As tribulações, na verdade, é uma certeza na vida de todo aquele que serve a Deus. É uma certeza. Você não tem como fugir dessa realidade. O próprio Jesus deu esta certeza, né? Lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. É uma certeza, não tem como fugir disso. Mas nós também temos uma outra certeza. Qual é a outra certeza? Que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro bem presente diante das tribulações. Está aí no Salmo 46, versículo 1. Essa é a certeza que nós também temos. Da mesma forma que nós temos a certeza que as tribulações vai fazer parte das nossas vidas, mesmo servindo a Deus, nós temos também a certeza que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na hora das tribulações. Queridos, é através das tribulações que nós muitas vezes iremos desenvolver a paciência. E uma vez desenvolvida a paciência, a palavra de Deus vai dizer que nós vamos ter experiência. E tendo experiência, nós vamos também desenvolver a esperança. Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 4, versículo 3 e 4 justamente vai dizer isso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É através das tribulações que você vai aprender a ser paciente, que você vai ter experiência e que você vai desenvolver a sua esperança. Olha o que diz no Salmo 40, versículo 1, o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Este verdadeiramente soube esperar no Senhor, meu irmão, porque Ele esperou com paciência. E você, querido? Você está sabendo esperar no Senhor? Quem espera com paciência, a pessoa não fica o tempo todo inquieto. A pessoa não fica o tempo todo ansiosa, aquela pessoa nervosa, porque está esperando justamente com paciência, porque tem certeza que Deus se inclinará para ela e ouvirá o seu clamor. Agora, talvez Deus ainda não tenha
se inclinado para você e nem tem ouvido o seu clamor. Talvez não esteja sendo por este motivo aí. Talvez não esteja sendo porque você não está sabendo esperar nele. Você disse que está esperando, mas até agora não aconteceu o que aconteceu na vida do salmista, que ele disse que esperou com paciência no Senhor, ele se inclinou para ele, Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E talvez não seja isso que esteja acontecendo com você, você não está esperando com paciência e por conta disso Deus ainda não se inclinou para você, nem ouviu tampouco o seu clamor. Experimente esperar nele com paciência. Aí sim, com certeza, Deus vai se inclinar para você e ouvir o seu clamor. Mas mesmo esperando com paciência, você tem que entender que existe o tempo de Deus e existe o nosso tempo. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, Estou esperando agora no Senhor e eu espero que Ele responda já. E quando Deus não responde dentro do nosso tempo, nós começamos a ficar inquietos, ansiosos, meio que desesperados. Mas aprenda a exercitar a paciência, porque mesmo esperando com paciência, teve um momento ali que Deus não respondeu ao salmista. Por isso que ele disse que esperou com paciência, porque Deus respondeu ao salmista no tempo dele, não no nosso tempo. E justamente Deus vai testar a nossa paciência, dessa forma também testando a nossa fé. Você tem que ter paciência, porque na hora certa, e é Deus que sabe a hora certa, talvez se Deus agisse agora, concedendo o que você queria, não seria bom para você. E muitas vezes vamos entender isso já lá na frente. Olha, se Deus tivesse me dado aquela resposta de oração da forma como eu queria, a coisa não teria sido boa para mim. Ainda bem, tem casos assim, ainda bem que Deus não me ouviu. Ainda bem que Deus não me ouviu. Então espere a resposta de Deus no tempo dele, mas espere com paciência. Deixe de angústia, deixe de agonia, deixe de desespero, deixe de estar sendo essa pessoa inquieta, nervosa, mas espere com paciência no Senhor. E eu quero deixar aqui também Mateus 11, versículo 12, em que Jesus vai dizer assim, Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então a gente vê aqui que, segundo o próprio Jesus, somente os que se esforçam entrarão no reino de Deus. Somente os que se esforçam. Então não existe esse negócio de que eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer esforço nenhum. Não existe isso. Talvez você já tenha ouvido isto de alguém, de algum pregador. Você não precisa fazer nada, porque Cristo já fez tudo para você entrar no reino de Deus. Não, querido. Cristo fez o que precisava ser feito para nós termos acesso ao céu. Mas se Cristo tivesse feito tudo, até o que compete a nós fazermos também, então ninguém ia para o inferno, o mundo todo ia ser salvo, porque se Cristo fez tudo, então não iria existir ser humano na face da terra que iria para o inferno, porque Cristo fez tudo o que precisava ser feito e nós não precisamos fazer mais nada, não. O próprio Jesus está dizendo aqui que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E os que se esforçam se apoderam dele. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Somente os que se esforçam entrarão no reino de Deus. Agora, que esforço é esse que Jesus está falando? É que nós temos que entender. Que esforço é esse que Cristo está falando que nós temos que fazer? O reino dos céus é tomado por esforço. Que esforço é esse, meu irmão? E aí eu vou entender esse esforço, que seja o esforço de permanecer firme na obediência à palavra de Deus, principalmente diante das tribulações, principalmente diante das angústias, das aflições. É esse o esforço. Não é no sentido de você praticar as boas obras. Claro que você tem que praticar as boas obras, porque você é um servo de Deus e você tem que ter uma fé viva, como diz Tiago lá no capítulo 2, versículo 14,
que a fé sem as obras é morta. Então eu vou desenvolver uma fé viva, eu vou vivenciar uma fé viva e não uma fé morta, sem fazer a obra de Deus, que é ajudar o meu próximo em todos os sentidos, que também é pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho para toda criatura. De todas as formas você vai fazer a obra de Deus. Tudo aquilo que você faz que promove o reino de Deus, você está fazendo a obra de Deus. Não é só apenas chegando ali dando comida a quem tem fome, né, dando bebida, água a quem tem sede, dando roupa a quem não tem roupa. Não, você faz a obra de Deus de todas as maneiras. Mas Jesus, quando fala assim, que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, não é nesse sentido. E muitos às vezes aplica isto aí para desfazer as boas obras, como se não precisássemos fazer as boas obras. Claro que precisa. Há muita advertência na Bíblia, inclusive Tiago vai trabalhar isso lá, que a fé sem obras ela é uma fé morta. Mas esse esforço que eu vejo aqui Jesus falando é o esforço de permanecermos firmes na obediência à palavra de Deus, mesmo e principalmente diante das tribulações, porque muitas pessoas diante da angústia e da tribulação abandona a comunhão com Deus, abandona a igreja, abandona muitas vezes a fé. É como se dissesse assim, ó, estou servindo a Deus e não está adiantando nada, para que eu estou servindo? Então eu vou viver a minha vida, né? Vou para o mundão. Não, que você pode estar sendo provado. Você pode estar passando por uma prova e aí você está sendo reprovado. Mas se você permanecer firme, e Jesus está dizendo, e aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço. Você precisa fazer o esforço de permanecer firme, principalmente diante das aflições, principalmente diante das tribulações que você estiver passando na sua vida. Você tem que permanecer firme. Mas infelizmente muitos têm caído. Muitos têm saído, muitos têm perdido a sua comunhão com Deus. Então eu entendo isso, que o esforço que Jesus fala de nós fazermos é permanecer firme. Esse esforço de fazer renúncias, fazer renúncia à carne, fazer renúncia a tudo aquilo que o mundo coloca de bandeja para nós cairmos da nossa fé. E é justamente o que Paulo está querendo dizer aí em Atos 14, 22, que devemos nos esforçarmos para permanecermos firmes na fé, diante de todas as tribulações que nós viermos a passar. Quando ele diz aí em Atos 14, 22, quando ele volta da cidade de Derbe, passando pelas outras cidades, Listra, Icônio e Antioquia, ele volta no capítulo 22 de Atos 14 e diz que ele volta fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha só, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, por todas as situações difíceis que o apóstolo Paulo passou, ele chegou a dizer lá em Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou concluir aqui lendo o que está escrito em 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10. 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10, está escrito assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha só, querido, em tudo nós somos atribulados. Podemos ser atribulados em tudo, mas não angustiados. É o que diz aí a palavra em 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 10. Em tudo podemos estar perplexos, mas não desanimados. Então, meu irmão, você pode até estar sendo perseguido, como diz a palavra, mas não está desamparado. Você pode estar aí até abatido, mas você não será destruído. Mas é claro que, como eu disse no princípio, tudo tem o seu preço. Para que você esteja atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido e não ser destruído, você precisa permanecer firme na fé.
Você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Você precisa estar firme na comunhão com o Senhor, para que você possa se apoderar do próprio reino de Deus, que é o que Jesus disse. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Que você possa se esforçar para, diante das adversidades aí da vida, diante das situações mais difíceis que você venha passar ou esteja passando, você permaneça firme na palavra. Não saia nem para um lado e nem para o outro. Não peque, porque se você permanecer firme, com certeza o Senhor estará sendo sempre contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, pela noite também que passamos, por o Senhor nos conceder mais um dia de vida, que o Senhor perdoe as nossas ofensas, nossas falhas, que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte que nesse momento ouviu a Tua palavra, que o Senhor esteja indo ao encontro de todas as suas necessidades, ouvindo cada clamor neste momento de cada filho Teu, e que cada um possa permanecer firme na fé, se esforçando, principalmente diante de qualquer que seja a tribulação, para que se apodere do Teu reino e tenha vida abençoada aqui na terra. Que o Senhor nos dê mais um dia, uma semana, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.